Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui novamente para mais uma live do projeto Poesia Brasileira. Esse projeto visa não só estudar a poesia brasileira, como a vida, do poeta e as suas principais obras. Então, estamos fazendo esse trabalho já hoje deve ser a 15ª live, e a gente está fazendo um trabalho muito legal de estudo e de conhecimento desses poetas brasileiros. Então, hoje em especial, vamos falar de Mário de Andrade. O Mário de Andrade é um poeta importantíssimo no cenário literário brasileiro. Ele fez em 1922 uma revolução, não só na literatura, mas nas artes, junto com o Oswald de Andrade, junto com o Menor Delpicchia. Depois vamos falar a respeito da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, Mário de Andrade foi uma pessoa muito importante, e a gente está estudando, né, Marisélia? Estamos todos estudando esses poetas brasileiros. Já fomos ao primeiro poeta brasileiro, Gregório de Matos. Depois falamos de poetas da fase do parnasianismo, como, por exemplo, Olavo Bilac. Já falei de poetas modernos, como a Adélia Prado. E a gente está tentando expandir esse nosso conhecimento da poesia brasileira. Então, o Mário de Andrade, ele nasceu com o nome de Mário Raul Moraes de Andrade. Depois ele assumiu o Mário de Andrade nas suas obras e é conhecido como Mário de Andrade, que é o pseudônimo dele. Ele nasceu no dia 9 de outubro de 1893, na cidade de São Paulo, e foi a óbito no dia 25 de fevereiro de 1945, também na cidade de São Paulo. Ele morreu com 51 anos de idade. E olha que ele fez muita coisa para esses 51 anos de idade. O pai dele era Carlos Augusto de Andrade e a mãe, Maria Luísa de Almeida Leite Moraes de Andrade. Mário de Andrade nunca se casou, viveu sempre em São Paulo, apesar de ter feito muitas viagens pelo norte e nordeste brasileiros. Inclusive ele fez uma catalogação de folclore brasileiro muito importante. Esse trabalho dele está em São Paulo, e ele fez esse catálogo inclui não só a parte de modo de se expressar, modo de falar do povo brasileiro, como das músicas, regionais. Então o trabalho dele é muito importante, muito grande, e dá para se conhecer muito bem o brasileiro em si, a figura do brasileiro. É importante pensar no seguinte: a questão da Semana de Arte Moderna, na qual ele participou, ele, Oswald de Andrade, eles queriam romper realmente a ligação da literatura, das artes brasileiras com a Europa. Estava todo mundo ainda seguindo padrões europeus, e nessa Semana de Arte Moderna, que foi amplamente criticada pela aristocracia local, eles conseguiram romper com essa ligação europeia e constituir então uma identidade brasileira. Então ele foi, durante mais de 20 anos, uma figura central do movimento de vanguarda de São Paulo. Ele começou a estudar, inclusive, música. Ele era pianista, estudou no conservatório, ele se formou no conservatório, mas por alguns percalços ele não continuou com a música, não continuou com o piano, e acabou entrando na poesia, entrando nas artes, e foi de grande importância, como eu falei, para a literatura nacional.
Ele trabalhou como música, ele trabalhou como professor de música, como colunista de jornal, né? O maior romance que se conhece dele é o Macunaíma, que ele lançou em 1928, né? E sempre buscando aí essa identidade nacional, buscando essa presença de brasileiridade importante, né? Ele estudou, como eu falei, piano no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, né? Depois ele teve só uma formação aí em música, mas ele foi autodidata em história, em arte, em poesia, né? Dominava a língua francesa, leu Rimbaud, os principais poetas simbolistas franceses durante a infância. E ele achava que a poesia e a literatura seria a sua carreira, né? Ele achava que seria a música, mas em 1913 ele teve um problema sério e o seu irmão Renato, com 14 anos, teve um acidente no futebol e acabou morrendo, né, com traumatismo craniano. E aí isso causou um choque, né, no Mário de Andrade, na família inteira, e eles foram para a fazenda que possuía em Araraquara. Ficou em Araraquara algum tempo e quando voltou, por não estar treinando mais, né, o piano, ele começou a ter dificuldades para tocar piano e inclusive apareceu um tremor nas mãos que acabou com a carreira de pianista do Mário de Andrade, né? Uma coisa séria, uma coisa importante. Mas mesmo assim ele continuou fazendo, ele continuou estudando canto, continuou, né, com a intenção de ser professor de música, e aí começou a ter, então, essa ideia de mexer com a literatura, começou a descobrir a poesia, e em 1917, que foi o ano da sua formatura, ele publicou o primeiro livro de poemas, Há uma gota de sangue em cada poema. Título pesado, né? Título... Inclusive, gente, ele publicou esse livro, Há uma gota de sangue em cada poema, com o pseudônimo de Mário Sobral. Ele não publicou como Mário de Andrade. E o livro já começa a ter uma percepção, apesar de ter sido bem em estilo mais clássico, mais parnasianista, inclusive, com bastante influência aí, clássica, né? Já tinha uma tendência aí ao modernismo, uma tendência à literatura brasileira, exclusivamente brasileira. Então, esse livro, inclusive, não fez tanto sucesso. Mas ele começa o livro com uma poesia que se chama Biografia. O livro para começar, gente, ele tem uma história para você ler, né, até você chegar na poesia que fala que tem uma gota de sangue em cada poema. Mas então, eu vou citar algumas. Biografia. São Paulo o viu primeiro. Foi em 93. Nasceu acompanhado daquela estragosa sensibilidade que deprime os seres e prejudica as existências, medroso e humilde. E para a publicação desses poemas, sentiu-se mais medroso e mais humilde que ao nascer. Olha que lindo, ele fez uma biografia, ele fez quase que um pré-prefácio, porque tem o prefácio também aqui, que é da poesia do livro, mas ele se mostra, né, que ele nasceu com medo, nasceu humilde, e para lançar o primeiro livro de poemas ele estava com mais medo ainda, né? É o que acontece com a gente quando vamos lançar um livro, né? A gente sempre fica com medo, a gente fica sempre pensando, será que nós vamos agradar a quem vai ler? Então, complicado. Também é desse livro, né, logo a seguir, Prefácio. Perdão. Também no mato se depara Guaratã que tombou no último esmaio, porque vencido a chuva o estraçalhara, politiverso, o gládio irial do raio. Tombou entre cipós, e quando maio sobre o exício medonho se escancara, vê que o recobre o riso novo e gaio das trepadeiras e da manhã clara.
por sob o torso lívido e canhestro da Europa em ruína, vem também agora brilhar de manso o maio em sol de um astro. Deixai floresçam nos seus tons diversos as rosas matutinas nos seus tons diversos, as rosas matutinas desta flora, a primavera desses simples versos. Então aqui ele já está começando, né, uma coisa de brasileiridade. Apesar disso, gente, o primeiro livro dele não teve muito impacto, né? Ele não causou muita coisa, tá? E aí ele voltou, ele viajou mais, foi para o campo, tá? Iniciou uma atividade, inclusive, que continuaria pelo resto da vida, como eu falei com vocês, que é o meticuloso trabalho de documentação sobre a história do povo, a cultura, especialmente a música do interior do Brasil, São Paulo e Nordeste. Denis, ele tem um estilo clássico nesse primeiro livro, porque ainda tinha essa influência da poesia, né, poesia parnasiana, poesia antiga e europeia. Depois disso ele começou a fazer então a parte do modernismo. Ele, o Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Delpicchia são da primeira fase do modernismo aí, como a gente vai explicar daqui para frente, né? Então ele publicou ensaios em jornais, tá? Algumas vezes ele ilustrou esses ensaios nos jornais com próprias fotografias, que ele gostava muito disso, né? E também, apesar das viagens, ele continuou lecionando piano no conservatório, tá? Ele só compôs uma música que chama Viola Quebrada, tá? Ele fez uma composição em parceria aí com Ari Kerner, né? Eu não achei essa música, mas ele só pôs essa música aí. Então, gente, ele foi evoluindo, né? E aí, de repente, tá? Houve a grande Semana de Arte Moderna de 1922. Chamava, né? Eles se uniram e se denominaram Grupo dos Cinco. Então era Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpicchia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Os três escritores e duas pintoras, né? A Anita, inclusive, tinha visitado a Europa, né, nos anos antes da Primeira Guerra, e trouxe o expressionismo na pintura para o Brasil. E aí eles começaram a organizar a Semana de Arte Moderna. No mesmo ano aí o Mário de Andrade publica um livro importante da sua carreira de poeta, que é Pauliceia Desvairada, né? E a Semana de Arte Moderna então aconteceu no dia 11 a 18 de fevereiro de 1922. Tá, o que eles queriam? Eu falei isso na semana passada na live do Oswald de Andrade. O que eles queriam, né, nessa Semana de Arte Moderna? Primeiramente, comemorar 100 anos da independência do Brasil e quebrar essa influência europeia na arte brasileira, ou seja, criar uma brasileiridade. A gente viu, né, na poesia de Olavo Bilac, por exemplo, que tinha muito a ver com a Europa, era sempre tudo muito certinho, um parnasianismo correto, bonito, né? E a Semana de Arte Moderna, inclusive, tinha que introduzir termos brasileiros na arte, né, na literatura, na poesia, tá? Tanto que, assim, o Oswald de Andrade escreveu algumas coisas, né, como eu falei na semana passada, bem como o povo fala, mió, né, pior, sordado. Aqui o Mário de Andrade também tinha algumas coisas que ele escreveu como se fala. Então ele usava, por exemplo, si em vez de se, ele usava si, tá? Ele fez algumas alterações que eu vou falar durante as poesias, que mostrando aí essa brasileiridade, né? E aí a Semana de Arte Moderna foi
um escândalo, porque teve a exposição da Anita Malfatti e palestras dos modernistas. Inclusive eu citei na live do Manuel Bandeira que ele não pôde ir na Semana de Arte Moderna porque ele achava que a crítica dos modernistas contra o parnasianismo estava muito séria. Ele preferiu não ir, mas ele enviou o poema Os Sapos, né? E o povo que foi, né, a Semana de Arte Moderna, foi todo mundo abalado pela mudança, pela aquilo que eles queriam fazer. Então, foi um susto muito grande e a Semana de Arte custou para pegar, né? Foi uma coisa que foi colocada ali e vários poetas começaram a trabalhar no modernismo e então a coisa depois pegou jeito, mas no início teve muita gente contra a esse modernismo aí imposto pela Semana de Arte Moderna. Eles continuaram trabalhando, esse grupo dos 5 aí, né? O Mário de Andrade mesmo trabalhou na revista de antropofagia do Oswald de Andrade, tá certo? Mário de Andrade e Oswald de Andrade foram muito amigos durante um tempo, depois houve uma briga, houve uma separação, mais pra frente eu conto a respeito, né? E o Mário continuou trabalhando. Em 1935, ele, junto com o arqueólogo Paulo Duarte, criaram o Departamento de Cultura, né, unificando o Departamento de Cultura e de Recreação da Prefeitura de São Paulo, que a ideia era a construção de parques para recreação, importantes publicações culturais, né? Depois ele reuniu uma equipe para catalogar músicas pelo Nordeste, né? Essas missões, inclusive, era para coletar vídeos, áudios, né? Foi a primeira pesquisa multimídia aí do Brasil. Foi essa pesquisa que ele fez de povo, né? De cultura popular brasileira, né? Essa missão foi interrompida quando o Getúlio Vargas entrou no poder, em 1938, porque ele se demitiu do departamento porque ele era contra o Getúlio Vargas. Depois ele criou ainda o departamento, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Depois ele mudou para o Rio de Janeiro, foi dar aula na UFRJ, né? Aí ele dirigiu um congresso de língua nacional cantada, um importante evento musical folclórico. Depois ele voltou para São Paulo e continuou então no Departamento de Cultura, né? E até morrer. Ele morreu no dia 25 de fevereiro de 1945, na sua casa, aos 51 anos de idade, de infarto. Ele foi sepultado no cemitério da Consolação, em São Paulo. Assim que ele morreu, não teve muita celebração, muita coisa diferente, porque ele era contra o governo atual e o governo atual resolveu que não ia fazer nada. E de repente, 10 anos depois, ele foi... estourou como um grande escritor brasileiro e teve um monte de homenagens, inclusive em 1960 ele teve o seu nome dado à Biblioteca Municipal de São Paulo. Muita coisa boa, muita coisa grande, né? Ele escreveu, a segunda obra que ele escreveu foi em Pauliceia Desvairada, em 1922. Depois, outros livros de poesia, por exemplo, como Losango Caque, Clã do Jabuti, Remate de Males, Poesias, Lira Paulistana. Escreveu alguns contos, como O Primeiro Andar, em 1926, livros de contos, Primeiro Andar, em 1926, Contos Novos, em 1946, e crônicas, Os Filhos da Candinha, publicados no ano que ele morreu, em 1945. Tá? Então a sua poesia tem muito a ver, né, com essa coisa da brasilidade, de usar palavras, usar povo brasileiro, tá certo? O índio, o folclore, né? Então ele falava muito mesmo que a gramática, né, apareceu depois que as línguas foram organizadas, né? Então o inconsciente não sabe da gramática, por isso que ele podia escrever do jeito que ele queria, né?
Com relação aos seus romances, Macunaíma foi uma explosão de sucesso, porque realmente é um livro com uma brasileiridade imensa, né? Macunaíma, inclusive, foi para o cinema e um dos personagens principais, né, do filme é o Grande Otelo, que já morreu há algum tempo, mas que era um ator e tanto, né? Macunaíma, muito importante, né? Um outro livro que ele escreveu, gente, é Amar, Verbo Intransitivo. Todo mundo sabe que amar é verbo transitivo, né? Quem ama, ama alguém, né? E ele escreveu Amar, Verbo Intransitivo, porque a história conta uma família aristocrata de São Paulo que contrata uma alemã para iniciar o filho nas artes do amor e da sexualidade. E esse menino começa a se interessar então por essa professora, e ele tem aula com ela de outras coisas, né, até que ele consegue ter um caso de amor com essa professora, mas ao mesmo tempo a esposa, né, do dono da casa começa a colocar empecilhos e a mulher acaba indo embora da casa, mas o rapaz está apaixonado, né? Muito interessante a história, muito interessante mesmo. E esse livro, gente, também causou grande impacto na população da época, porque isso acontecia direto nas famílias abastadas, né, de contratar uma senhora para iniciar os filhos na vida sexual, inclusive, mas ninguém falava a respeito disso. Isso era uma coisa escondida, estava na cara, mas era escondido. E ele coloca isso num romance, ele publica isso. Então, realmente ele causava alguns impactos, né, com a sua literatura. Isso era importante pra caramba. Uma outra coisa importante que o Mário de Andrade fazia, ele era um grande escritor de cartas, né? Então, por exemplo, ele escrevia cartas para Manuel Bandeira e passaram de 400 cartas que os dois trocaram, cartas longas, cartas grandes, né? Eu peguei uma carta dele que tem quase 5 páginas em papel A4. Então, são cartas que ele escrevia para Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e vários outros, né, da época, importantes. E uma coisa importante nessas cartas foi praticamente a revelação de sua sexualidade. Isso ficou escondido, ficou oculto, inclusive pela família do Mário de Andrade, até 50 anos após a sua morte, é que revelaram essas cartas, e onde numa dessas cartas para Manuel Bandeira, ele se diz homossexual. Essa foi, inclusive, uma das principais causas da briga, da separação de Mário de Andrade com Oswald de Andrade. Eles eram amigos, eles criaram a Semana de Arte Moderna, e quando começou essa briga, essa confusão pela sexualidade do Mário de Andrade, o Oswald de Andrade pegou pesado. Ele era como nós falamos na semana passada, ele era um pegador. Teve 9 mulheres oficiais, fora as que não passaram, né, pelo conhecimento de muita gente. E além de tudo ele era homofóbico. De repente ele começou a criticar o Mário de Andrade, dizendo que ele parecia com que ele era mais delicado, que ele parecia com o Oscar Wilde, né, autor do Retrato de Dorian Gray. E isso causou muita tristeza no Mário de Andrade. Uma das coisas que ele escreve para o Manuel Bandeira dizendo isso, que ele era amigo do Oswald de Andrade, mas que ele tinha amizade, e a amizade era unilateral. Ele era amigo sem esperar que o outro fosse amigo dele, né? Talvez nisso o verbo intransitivo também lá. E acabou, né, tendo uma diáspora, uma separação aí dos dois.
Se ele tivesse revelado na época, Denise, seria realmente um escândalo e talvez até ele seria uma pessoa ignorada, esquecida, que não pudesse mostrar o trabalho que ele teve, porque ele existia realmente um preconceito muito maior do que existe hoje. Hoje a gente ainda tem um preconceito muito grande, né, em vários setores, não só nessa questão LGBT, mas nós temos muita gente ainda muito preconceituosa no mundo e que, né, faz um monte de lenha isso aí. Na época seria muito pior, né? É bem revoltante isso mesmo. As pessoas medem a capacidade das outras pelo que elas são, né? Pela cor que tem. Isso é um absurdo, mas tudo bem. Então, gente, essa questão da vida, né? Da sexualidade do Mário de Andrade ficou um tempo escondida, né? E isso pouco interessa atualmente, né? Então vamos aos poemas. Há uma gota de sangue em cada poema. Que coisa, né? Assim como há resquício de barro nas estradas asfaltadas e ruínas pelo impacto das guerras e catástrofes, há em cada poema uma lágrima. Assim como ecoa aplausos e vaias da grande semana, onde sobra pedaços mastigados na antropofagia, Mário não desperdiçaria uma ideia sem que esfacelasse fontes, rituais e oferendas. Há uma gota de suor em cada letra e em cada verso um gozo de dor, porque sempre há dor do poeta. Simples. É exatamente aí que sucumbi às mágoas de exprimir pelo dom e despedir a força vital paulatinamente. Mas há de deixar cada poeta em cada página seca a ata boêmia, a ideia difusa e sua via latente. Então, gente, com certeza, Denise, a escolha sexual independe da inteligência e da capacidade. Tá certo, Marisa. Há uma gota de sangue em cada poema, é adequado para os vampiros, né? Pois é, entendeu? Mas sempre tem sangue, né? Então, ali, como há resquícios de barro nas estradas asfaltadas e ruínas pelo impacto das guerras e catástrofes, há em cada poema uma lágrima, né? Sempre tem uma. E aqui ele fala a respeito da poesia, né? da tristeza da obra. Aqui é uma poesia linda, né? Nós estamos no livro que ele lançou, né? Há uma gota de sangue em cada poema, em 1917. Natal. Natal. Hora de sinos badalando, de neve branquecendo pinheirais, hora de pés de criancinhas arrastando pela brancura lisa do caminho, hora do cândido velhinho. Em Reims, os sinos não badalam mais. A neve sempre a mesma. Cai, continua de cair, e o vento, bruscas rajadas brancas, se desfralda como túnica de avantesma, rasgando-se a desmantelada espalda do grande velho monumento. Em Reims, os sinos não badalam mais. Pelas ruas escurecidas, andam caladamente os grupos uniformes, não tem mais galas o Natal. Apenas no trabalhar dos hospitais tratam da cura de feridas, de hediondas chagas e lesões enormes, alvas mulheres silenciosas e serenas. Natal, mas não há luz nas capelas, nem prata de lavrados castiçais, onde luzam velas. Natal,
Mas não há longas espirais de incenso a se enroscar pelos altares. No colo, Virgem de Maria, junto dos anjos tutelares, rindo, estendendo seus bracinhos nus, nem se lembraram, quem se lembraria, nem se lembraram de repor Jesus. Em Reims, os sinos não badalam mais. Num silêncio de múmia brancacenta, a noite corre. Batem 12 badaladas. Onde estão as canções desabaladas dos sinos gárrulos? Friorenta, a grande catedral emudeceu, e para ela, a alegria dos natais, toda a alegria dos natais, morreu. Em Reims, os sinos não badalam mais. É uma descrição, gente, da guerra, né? Aqui tá na hora do velhinho, tá na hora da neve caindo, criancinhas arrastando os pezinhos, bonitinho, né? A neve continua caindo, o vento continua ventando. Mas em Reims, a igreja está destruída, não tem mais sino, né? E aí ele fala aqui que não tem mais galas de Natal, né? Só nos hospitais as alvas mulheres silenciosas e serenas, as enfermeiras tratam dos feridos de guerra, né? É muito legal isso aqui. Uma homenagem ao ritmo de Afonso de Guimarães. Mas aí ele se achava mais importante, né, gente? Entendeu? Então tem a poesia que ele fala: eu sou 300. Eu sou 300. Sou 350. As sensações renascem de si mesmas sem repouso. Ó espelhos, ó Pirineus, ó Caiçaras, se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Abraço no meu leito as melhores palavras, e os suspiros que dou são violinos alheios. Eu piso a terra como quem descobre a furto, nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas, seus próprios beijos. Eu sou 300, sou 350, mas um dia, afinal, eu toparei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas, só o esquecimento é que condensa. Então, minha alma servirá de abrigo. É muito bonito isso, é muito bonito, né? Dele falar que, né? Inclusive, aqui nós temos uma demonstração daquilo que eu falei no início a respeito da grafia de algumas palavras. Ele coloca aqui: se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Se, escrito com SI, né? E ele coloca, né, que o português de Portugal escreve irei ao Piauí. Como o brasileiro escreve no Piauí, ele escreveu aqui na poesia dele também: irei no Piauí buscar outro, né? E só a alma dele aqui, de repente, vai condensar isso tudo aí, né? Ele sou 300, sou 350. Ele fez muita coisa falando a respeito de São Paulo, a respeito da própria vida dele, como essa poesia agora, por exemplo: na rua Aurora eu nasci. Na rua Aurora eu nasci, na aurora de minha vida, e numa aurora cresci. No largo do Paissandu sonhei, foi luta renhida, fiquei pobre e me vi nu. Nesta rua Lopes Chaves, envelheço envergonhado, nem sei quem foi Lopes Chaves. Mamãe, me dá essa lua, ser esquecido e ignorado como esses nomes de rua.
Então realmente ele nasceu, né, na Rua Aurora, tá certo? Depois ele morou na Rua Paissandu e acabou morando na Rua Lopes Chaves, onde permaneceu até sua morte, e hoje tem, inclusive, nessa Rua Lopes Chaves aí, um espaço cultural dedicado ao autor, né? Ele escreveu realmente brasileiro, Marisa, dentro do propósito dessa literatura, né, que você está falando aí, uma literatura brasileira, né? Ele consegue marcar bem aí uma coisa de referência. Outra coisa importante na curiosidade da sua vida é que ele morou com a mãe dele até, né, a vida inteira. Inspiração, uma outra poesia para São Paulo. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegâncias sutis sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal. São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Esse poema está no livro Pauliceia Desvairada, que ele lançou em 1922. Então, ele faz, né, uma demonstração de São Paulo da época, né? Ele fala do crescimento da cidade cinza e ouro, ou seja, escura pela própria poluição, pela própria fumaça, e iluminada, né? Luz e bruma, forno, calor, e inverno morno, né? Então ele fala muito a respeito de São Paulo nessa poesia aí, né? Que ele está falando, inclusive, comparando com Paris, né? As metrópoles estão crescendo, as metrópoles estão desenvolvendo e tem seus defeitos, né? Porque todo crescimento aí pode se causar um crescimento meio perdido, causa confusão. Trovador, sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras de sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal, intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo, cantabona, drurum, sou um tupi, tangendo um alaúde. Aqui, inclusive, ele começa a usar onomatopeias, né? O cantabona já é o som de batuque, né? De índios. O drurum, tem o som da corda do alaúde, e ele falando a respeito dessa comparação, né, da Europa e do Brasil. Por exemplo, ele fala que ele é um tupi tangendo um alaúde. O alaúde é um instrumento árabe, né? A onomatopeia é um negócio legal de criar, né? Você cria um som, você cria uma palavra em cima de um som, como au, miau, essas coisas. Muito legal isso, né? Essa poesia é linda. Ela foi, inclusive, declamada na Semana de Arte Moderna, e a população que estava presente ficou assustadíssima, porque a maioria fazia parte da burguesia. E ele fez uma poesia que se chama Ode ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano,
é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns 1000 réis francos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam os printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toicinho, dono das tradições, fora os que algarismam as manhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar? Conto e 500, mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas amorais, ó cabelos, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempiternamente as mesmices convencionais. De mãos nas costas, marco eu o compasso. Eia! 2-2, primeira posição, marcha. Todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de jólios, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora o bom burguês. Então ele fala, né, a respeito faz uma crítica, uma sátira à burguesia e seus valores, né? Então ele fala que tudo aquilo que está errado na burguesia, né? Compra um colar de tanto, mas ao mesmo tempo a pessoa tem gente morrendo de fome. E o próprio nome da poesia, né? Ode ao burguês, que se a gente ler rápido fica ódio, né? Ódio ao burguês, né? Então, isso foi declamado, como eu falei, gente, na Semana de Arte Moderna. E a plateia era cheia de burguesia, né? Ficou todo mundo preocupado com aquilo, acabou de repente, ficou uma coisa mais tranquila, não teve problema, né? E algumas dessa burguesia que estava assistindo essa poesia, inclusive, era quem pagava a Semana de Arte Moderna. O cara foi corajoso nessa história, né? Realmente foi uma crítica à burguesia, Marisa, né? Resistência à burguesia, Denise, muito legal, né? Paisagem, número 3. Chove. Sorri uma garoa de cinza, muito triste como um tristemente longo. A casa Cosmos não tem impermeáveis em liquidação. Mas neste largo do Arouche, posso abrir meu guarda-chuva paradoxal, esse lírico plátano de rendas mar. Ali em frente, Mário põe a máscara. Tens razão. Minha loucura, tens razão. O rei de Tule jogou a taça ao mar. Os homens passam, encharcados. Os reflexos dos vultos curtos
mancham o petit pavé. As rolas da Normal esvoaçam entre os dedos da garoa. E se pusesse um verso de Crisfal no De Profundis? De repente, um raio de sol arisco risca o chuvisco ao meio. Esse poema está também na Paulicéia Desvairada, né? E o Mário de Andrade fala a respeito da cidade, né? A chuva fina, São Paulo da garoa, como a Marisa lembrou, né? E essa chuva cinza da poluição já está chegando, né? Um raio de sol corta o chuvisco, já existem essas coisas contraditórias, né? Um lirismo fantástico próprio do autor, muito legal, né? E outra coisa importante, ele cita aqui coisas locais, por exemplo, a Casa Cosmos. A Casa Cosmos era um lugar que vendia muitas coisas, inclusive vendia ali o guarda-chuva que ele falou que, né, não consegue, né? Então, e o outro formato dele de escrever também é frases curtas, né? As frases têm um corte abrupto, algumas vezes na sua poesia tem umas reticências mostrando que ele queria dizer mais, mas que o eu lírico largou para lá, né? Então, uma forma de escrever diferente, muito legal. Moda do brigadeiro. O brigadeiro Jordão possuiu estes latifúndios, dos quais um metro quadrado vale hoje uns 9.000 réis. Puxa, que homem felizardo o brigadeiro Jordão! Tinha casa, tinha pão, roupa lavada e engomada, e terras. Qual terras? Mundos de pastos e pinheirais. Que troças em perspectiva. Nem pensava em serrarias, nem fundava sanatórios, nem gado apacentaria. Vendia tudo por 8 e com a bolada no bolso, ia no Largo do Arouche comprar aquelas pequenas que moram numa pensão. Mas não são minhas as terras do brigadeiro Jordão. A Marisa está lembrando que na Grécia Antiga, ode é um poema, né, sobre algo sublime. Ele não quis colocar uma ode, ele quis colocar ode ao para ficar um ódio, né, também, né? Mas é uma forma também dele citar alguma coisa diferente aí para poder mudar o seu significado. Nessa poesia que eu acabei de ler, gente, está no livro Clã do Jabuti, que ele escreveu em 1927, né? E aqui, na realidade, ele cita, né, os Campos de Jordão, a cidade de Campos de Jordão, tá certo? E ainda há, né, ele fala, inclusive, desse brigadeiro aí como, talvez, o fundador de Campos do Jordão. E aí, o importante é o seguinte, o cara é um latifundiário. Ele tem muita grana, ele tem muita terra, ele tem um monte de coisas, mas ele gasta isso de uma forma muito errada, né? Então, ele cita, inclusive, né, a questão do brigadeiro acaba por vender todas as terras, tudo que tem, em troca de amores pagos, né? Que essas meninas que ele cita ali, né, que vivem em prostíbulos no Largo do Arouche, né? Então ele expõe também aí a realidade de prostituição brasileira, né? E ele fala depois no final, né, que se ele tivesse esse dinheiro, ele usaria de uma forma muito diferente, né? Ele faria tudo bem diferente. Ele era crítico mesmo, muito crítico. Isso é importante, né? Descobrimento. Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da Rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palerma muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro,
de cabelos escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou e está dormindo. Este homem é brasileiro, que nem eu. Então ele faz uma comparação, gente, dele estar no seu escritório, ele tem uma vida até privilegiada, porque está numa casa em São Paulo, no seu escritório, está escrevendo, e aquele seringueiro que está lá no norte, né, suando de sol a sol, tirando látex da seringa. É uma loucura, né? Ele comparando aí a vida do brasileiro, né, no dia a dia, no normal aí. Moça linda, bem tratada. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Grão fino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta de pobre arromba, uma bomba. Hoje ele ficaria pirado. Aqui nesse poema, gente, ele está presente na Lira Paulistana, que ele publicou em 1945. O que ele fala pra gente aqui é uma apresentação da elite brasileira, né? Então tem lá a menina linda, mocinha bonita, que está sendo criada para casar, e fútil, burra como uma porta. O rapaz, que é o outro filho, né, é descrito como um cara despudorado, ignorante, só pensa em esporte e sexo, coió, ou seja, um palerma ridículo. A mãe, uma figura gorda, que só valoriza o dinheiro, joias, né, burra como uma porta. E o pai, o dono de tudo, né, que de burro não tem nada, e ele explora a gente humilde para ganhar dinheiro, né? Então, ele fez aqui uma coisa interessante de mostrar, né, os valores da burguesia tradicional, apresentada como superficial, arrogante, fútil. Esse poema eu achei lindo. Quando eu morrer, quero ficar, não contem aos meus inimigos, sepultado na minha cidade. Saudade. Meus pés enterrem na rua Aurora. No Paissandu, deixem meu sexo. Na Lopes Chaves, a cabeça esqueçam. No pátio do colégio, afundem meu coração paulistando. Um coração vivo e um defunto bem juntos. Escondam no correio o ouvido direito, o esquerdo nos telégrafos. Quero saber da vida alheia, sereia. O nariz guardem nos rosais, a língua no alto do Ipiranga, para cantar a liberdade, saudade. Os olhos, lá no Jaraguá, assistirão o que há de vir. O joelho, na universidade, saudade. As mãos, atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas, atirem para o diabo, que o espírito será de Deus. Adeus. Né? E aqui ele vai citando os lugares de São Paulo onde ele viveu, onde ele fez um monte de coisa, né? E ele quer ser, né, estar em todos os lugares depois de morto ao mesmo tempo. Mal sabia ele que estaria no mundo, né? Aceitarás o amor como eu encaro? Aceitarás o amor como eu encaro? Azul,
bem leve, um nimbo, suavemente. Guarda-te a imagem como um anteparo contra estes móveis de banal presente. Tudo que há de melhor e de mais raro vive em teu corpo nu de adolescente. A perna assim jogada e o braço, o claro olhar preso no meu, perdidamente. Não exijas mais nada, não desejo também mais nada, só teu olhar, enquanto a realidade é simples, e isto apenas. Que grandeza a evasão total do pejo, que nasce das imperfeições, o encanto que nasce das adorações serenas. Olha aqui, declaração de amor, né, gente? Para quem, né? Olha que coisa linda. Muito bonito. Nosso tempo está acabando. $40 anos para a gente terminar, né? A vida é para mim, está se vendo, uma felicidade sem repouso. Eu nem sei mais se gozo, pois que o gozo só pode ser medido em se sofrendo. Bem sei que tudo é engano, mas sabendo disso, persisto em me enganar. Eu ouso dizer que a vida foi o bem mais precioso que eu adorei. Foi meu pecado horrendo. Seria agora que a velhice avança, que me sinto completo, além da sorte. Me agarrar a esta vida fementida. Vou fazer do meu fim minha esperança. Ó sono, vem, que eu quero amar a morte com o mesmo engano com que amei a vida. É interessante isso aqui, né? Porque é uma poesia, ele botou o título de 40 anos. E ele fala de 40 anos como velhice, né? O que na época realmente era velhice, né? As pessoas antigamente com 50 anos, as nossas avós, as nossas bisavós com 50 anos eram velhinhas, né? Então, aqui com 40 anos ele fala, agora que a velhice avança, né? Com 40 anos de idade. Hoje em dia a gente está com 90, com 100, está super ativos, né? Então, é complicado isso. Mas é interessante, gente, porque a obra do Mário de Andrade é imensa, a obra é fantástica. Eu adorei conhecer sobre a vida dele, que eu não conhecia, né? E vale a pena ler seus livros, vale a pena procurar saber mais informação, né? A gente pode, de repente, discutir um pouco mais todo mundo. E, como eu falei, ele foi um marco na literatura atual, né? Todos nós que somos escritores aqui no grupo, né? Quem é escritor, quem gosta de ler, né? A gente escreve hoje em dia coisas consequentes a essa Semana de Arte Moderna que liberou o nosso formato poético hoje em dia, né? A gente faz muita coisa graças à Semana de Arte Moderna, né? Então eu queria agradecer a presença de todo mundo, queria contar com vocês novamente